Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero pedir a você que mantenha as Escrituras abertas em as suas mãos, para nós podermos ir olhando e aprendendo aqui, já que é uma aula. De novo, sem o diálogo, o debate, que não é possível nesta situação de transmissão, não vai dar para eu ver perguntas e respostas. Inclusive, o meu aparelho que está transmitindo no Instagram, ele está invertido, eu não estou vendo nem quem entrou e nem quem está escrevendo alguma coisa. Hoje eu não vou poder nem citar quem está ali aparecendo. Mas vai ser quase um sermão. Então eu gostaria que você olhasse o texto nas Escrituras, e se você tiver alguma dúvida, eu ao final coloco o meu e-mail. Na verdade já tem esse e-mail lá no Instagram, aparece também, e acredito que no YouTube isso é possível colocar. Você manda perguntas para mim, eu respondo pessoalmente se houver alguma questão. Tudo nesses dias, tudo que nós temos falado, procura trazer um ânimo ao nosso coração e responder algumas coisas que nós vemos que são as preocupações do dia a dia. Nós estamos passando por essa pandemia, um fato um tanto quanto diferente para todos nós. Eu, na década de 70, lembro quando houve um problema com meningite no Brasil. Eu era menino ainda e lembro muito bem, porque onde eu estudava foi feito um programa de vacinação. Acho que foi a coisa mais extraordinária que teve na área de saúde, da minha lembrança, é isso. Lá para a década de 70, fui vacinado lá, eu estudava no Mackenzie naquela época, e eu lembro dessa dificuldade. Mas não havia cerceamento de movimento, não havia outras grandes coisas em lugar nenhum, e nós não fomos tão abalados como estamos sendo nessa atual situação. E temos aí, então alguma coisa fica muito clara e evidente para nós. Na meditação que eu faço, na pregação domingo passado, na outra aula de escola dominical que eu dei, eu tenho aludido a isso porque eu creio que é o que traz perguntas ao nosso coração. A primeira pergunta, que eu já tratei dela e não gostaria de ficar me detendo muito, é aquela grande pergunta: se Deus existe, por que tudo isso está acontecendo? É exatamente porque Deus existe que nós temos uma esperança no meio de tamanha dificuldade. A humanidade virou as costas para Deus desde o Éden. Desde quando nossos pais lá no Éden resolveram andar por um caminho e que eles achavam que tinha de independência de Deus, de não servir a Ele, de não estar num relacionamento criatura-criador, achando que com isso poderia sobreviver, o homem tem passado as consequências dessa atitude. Mas nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus que não esquece de nós. E ainda no Éden, como eu disse outrora, ainda no Éden, antes da expulsão, mas já debaixo da situação da rebelião, Deus dá uma esperança ao homem naquilo que é a primeira proclamação de um caminho de redenção. Então Deus fala isso através do que é chamado proto-evangelho, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, e lá nós encontramos então a afirmação de Deus dizendo que do descendente da mulher sairia alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então desde lá o Senhor Deus vem acompanhando o homem, apesar do homem continuar nas consequências do pecado e vivendo cada vez mais rebelde contra o Senhor. O Senhor tem sido deixado cada vez mais. Você tem essa experiência aqui no Brasil. Nós vivemos numa sociedade que foi erguida sobre referências cristãs. Muitas coisas estão aí espelhando o cristianismo em nossa sociedade. Por exemplo, a nossa Constituição fala em casamento e, indo na direção daquilo que as Escrituras dizem, ou seguindo o que as Escrituras dizem, o casamento previsto na Constituição do Brasil entre um homem e uma mulher. A sociedade hoje entende que casamento não deveria ser assim, entendido dessa maneira, tem colocado outras situações que considera casamento, e isso tem sido trazido em confronto com o que está na Constituição, porque a Constituição foi levantada sobre referências cristãs.
Mas você também não é tolo e nem pequeno para lembrar e saber que nós não vivemos numa sociedade cristã. Uma coisa é você ter alguns balizamentos, tanto judaicos como cristãos. Outra coisa é você viver uma sociedade verdadeiramente cristã. Não somos assim, não é? Eu lembro que quando foi feita a atual Constituição, houve um debate enorme sobre se na introdução da Constituição escrita devia estar escrito em nome de Deus e do povo, ou devia estar escrito só em nome do povo. Houve um debate enorme, né? Manter o nome de Deus na capa de uma Constituição absolutamente não faz com que essa Constituição seja divina ou orientada pelos padrões da Bíblia. Não basta ter lá escrito assim, em nome de Deus essa Constituição foi promulgada, foi feita, foi escrita, ou seja qual for o termo que está lá, que não me lembro agora e também não é importante essa lembrança. Mas a verdade é que nós vivemos uma sociedade que tem alguns balizamentos cristãos que aos poucos vão sendo deixados de lado. O ser humano cada vez mais vira as costas para Deus e não se importa com obediência à palavra. A Bíblia hoje é visto por muitos como uma excrescência. Inclusive cristãos, há muitos que se dizem cristãos, mas que escolhem textos bíblicos, reduzem as escrituras. Uma frase antiga diz assim, a Bíblia tem a palavra de Deus. Um grupo ortodoxo no qual eu me incluo diz, não, a Bíblia é a palavra, e esse tem a palavra ou é a palavra é uma diferença estratosférica de uma coisa para outra. Alguns sequer têm isto, acham apenas que é uma compilação de uma série de lendas, histórias passadas nas Escrituras e que ela efetivamente não reflete verdade, mas são costumes, alguns interessantes, alguns desejáveis, que desejam que continuem existindo, mas, por exemplo, amor ao próximo, todo mundo fala de Jesus, agora no Natal, na ressurreição, qualquer momento, quando fala de Jesus, fala assim, e vamos viver aquilo que Ele ensinou, vamos nos amar uns aos outros. Meus irmãos, é claro que o Senhor Jesus Cristo ensinou o amor, mas não é só Jesus que ensina o amor, muita gente ensina o amor. Muitos poetas escrevem coisas belíssimas sobre o amor. Amar não é símbolo de cristianismo. O cristianismo não existe sem amor. Mas não é onde existe amor que existe cristianismo. E as pessoas então levantam as inquirições e falam, cadê Deus? Por que está morrendo tanta gente? Olha, as classes menos favorecidas são as que sofrem mais. Os idosos, tanta dor. Tem gente que não consegue sequer enterrar os seus mortos, não é? Cadê Deus? Cadê o amor de Deus? Eu sempre lembro, já falei da outra vez, falo de novo, eu tive não foi propriamente um mentor, mas um exemplo para a minha vida muito grande, alguns pastores maravilhosos. Um deles é o reverendo Odair Olivetti. O reverendo Olivetti, quando no falecimento da sua irmã, ele falou no culto que foi realizado, foi na Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, eu estava lá, e eu lembro de uma expressão que ele usou se referindo à irmã. Ela tinha um profundo entendimento que nós vivemos na queda. E ele disse isso de uma maneira muito especial e profunda, e nós tivemos essa lembrança. É algo que já estava esclarecido para mim, já estava bem claro para mim de toda maneira, mas que ali ficou mais claro ainda no seu dizer, vivemos em queda. Então quando você encontra com um vírus, ou um vírus encontra você, afinal, ninguém sabe se você pega o corona ou o corona te pega, né? Isso é uma brincadeira, mas na verdade é sério. Aqui, dos 3 que estão aqui, somos apenas 3, 2 com certeza foram pegos pelo bichinho aí, né? Graças a Deus fomos preservados, o Senhor Deus nos preservou, até de um sofrimento maior, de uma dor maior. Mas é algo que você fica pensando como você não é nada diante de tudo aquilo que existe. E então nós começamos a perguntar, mas por que Deus deixa isso? Por que Deus deixa aquilo? Por que Deus não resolve esse problema de uma vez? Por que o Senhor já não acabou com toda essa questão? Por que lá no Éden Deus não fez outra criação, outra humanidade? Por que nós temos que ser descendente de Adão e Eva? Não podíamos ser descendente de outro casal e tenha terminado? E Deus mostra a sua misericórdia. E não entendemos mesmo. No texto de Romanos, Paulo está falando de algo maravilhoso, está falando da misericórdia de Deus, o contexto é esse. Paulo está falando da ação de Deus junto ao seu povo de Israel,
Não vou entrar nesse assunto, não é o objetivo meu hoje falar sobre isso, mas essa declaração maravilhosa que nós temos aqui nesse trecho. Sproul, um grande comentador das Escrituras, recentemente falecido, ele diz que é uma doxologia. Doxologia vem da palavra grega doxa, que significa glória. Então, doxologia, normalmente nós lembramos aquelas partes finais que são colocadas nos cultos, ou até mesmo aqueles pequenos hinos, não é? Que nós cantamos, que são doxologia, que dão glória, é centralizado na questão da glória. E Sproul comenta que Paulo estava fazendo como que uma doxologia aqui. Esse é o entendimento que ele coloca, não é? E você vê essas declarações que exaltam o Deus maravilhoso e apontam para nós certas coisas que nós deveríamos ter em nosso coração para nosso descanso. Não é desculpa, não são desculpas para nós. Eu não tenho como responder para você, então eu vou arranjar uma desculpa para você. Então, eu vi uma vez uma historinha de um menino que perguntou para o pai por que o gelo boia na água. E o pai falou para ele, o gelo boia na água de uma maneira muito fácil de você entender. É porque ele fica lá no fundo e lá ele tem muito frio, por causa que ele é gelo. Então ele sobe para pegar uma luzinha do sol, é por causa que o gelo boia na água. Você que está escutando eu falar aqui sabe que absolutamente isso é uma bobagem enorme, mas é um jeito de alguém escapar. Eu não estou escapando de uma grande questão, porque do sofrimento, por que você está isolado, ou está em quarentena, ou está limitado. Alguns não estão tão isolados assim, mas estamos limitados em muitas coisas, não é? Eu não preciso de desculpas e eu não tenho procuração do Senhor Deus para dar desculpas para nada, absolutamente, não quero fazer isso. Mas as Escrituras falam uma coisa que deve consolar nosso coração de verdade. Ele diz assim que a sabedoria e o conhecimento de Deus, a sabedoria e o conhecimento de Deus são insondáveis e são inescrutáveis. Dr. Valdir, falando sobre isto na sua Bíblia interlinear, ele fala que são coisas que não se podem pesquisar, não há como pesquisar. Pesquisa não é possível ser alcançado de maneira nenhuma o conhecimento de Deus. E nós, na nossa arrogância, ainda queremos conhecer tantas coisas do Senhor. Mas eu gostaria que você entendesse que não temos resposta para algumas coisas, porque o Senhor Deus não nos deu respostas. Creio que foi no culto domingo passado, ou num outro momento recente, eu disse para vocês que o versículo mais fácil de falar nas Escrituras é Romanos 8,18. Romanos 8,18 é aquele versículo que serve para qualquer coisa. Desculpe falar isso, eu não estou sendo uma pessoa que está tratando a palavra de maneira superficial. Mas diz lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se a pessoa está doente, você pode usar esse versículo. Se a pessoa está feliz, você pode usar esse versículo. Se a pessoa está fazendo aniversário, você pode usar esse versículo. Se você está na beira de uma cerimônia fúnebre, você pode usar esse versículo, não é? E eu disse que é um versículo fácil de usar, mas tem um outro versículo na Bíblia que é fácil de usar também, quando nós não queremos ou não podemos explicar alguma coisa. Está em Deuteronômio 29, onde diz assim, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as coisas reveladas são para que nós as obedeçamos. A verdade é que Deus não revela tudo, e nós não podemos ter dúvida daquilo que Deus é. Quem, pois, diz Paulo aqui no versículo 34 de Romanos 11, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Se ninguém aconselhou Deus, por que nós vamos querer dar palpite ou querer saber mais do que o Senhor? Eu quero dizer para você que Deus sempre revela a sua misericórdia. Convido você para voltar nas Escrituras e no livro de Isaías, o capítulo 55. Capítulo 55 de Isaías. Se você lembra alguma coisa das Escrituras, Isaías começa com uma declaração tremenda, onde o profeta diz em nome do Senhor que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu possuidor, mas nós não conhecemos a ele, Deus. Mas está falando no sentido de não obedecer, de não entender qual que é a razão da nossa existência. E é o texto no capítulo 1 de Isaías, onde Deus fala assim, quem disse que eu pedi de vocês cultos e ofertas, e dízimos, e solenidades, e festas,
e tantas coisas. Quem disse isso? Mas eu peço um coração transformado. E durante todo o livro, então, Isaías vai batendo na tecla do povo e desobedecendo e não acatando a vontade de Deus, sendo contra o Senhor Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus. Isaías fala sobre o jejum mal feito, por exemplo, também, que é distorcida a prática do jejum e outras coisas mais. Isaías não sofreu como Jeremias a reação dos falsos profetas, da mesma intensidade que Jeremias, que chegou a ser preso. Mas Isaías está pregando diante de uma geração má, adúltera no sentido de abandonar Deus. E o capítulo 55 de Isaías, depois do Senhor já ter falado, inclusive aquela profecia maravilhosa a respeito do Messias, do capítulo 53, no capítulo 55, a partir do versículo 6, diz a palavra assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Os pensamentos do Senhor, meus irmãos, são pensamentos altíssimos, são pensamentos que nós não podemos alcançar. Eu não tenho respostas para explicar por que há um momento de dor e sofrimento para todo lado. Há especulações, as mais fantásticas teorias da conspiração, eu já desisti faz tempo de ficar olhando notícias de internet, de WhatsApp e outra. Quando eu vejo que está tratando do assunto, eu já deleto, já tiro todas as histórias mais fantásticas. Mas quem culpe a Deus ainda por tudo isso. E é claro que o Senhor Deus permitiu, porque Ele é soberano, Senhor. Lembram? Nós estamos falando da oração do Senhor esta semana, vamos continuar na próxima, nos nossos encontros das 5 horas da tarde. E nós dissemos que Deus está no seu alto trono, Ele governa todas as coisas. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu não entendo, mas confio completamente. E esse convite do Senhor Deus é para que você busque o Senhor Deus. Deus está te deixando em casa relativamente sossegado, fisicamente pelo menos. Talvez você esteja mais cansado mentalmente, emocionalmente do que antes, mas fisicamente pelo menos, para você aproveitar a oportunidade de buscar o Senhor. Há outros que já estão aí imaginando o Senhor voltando entre as nuvens esses dias, quem sabe hoje. Então, uma série de sinais. Tem gente falando de cometa vindo para a Terra. Não, há tantas informações, tantas coisas. Mas a questão toda é que nós temos um Deus que nos convida para voltar a Ele. Esse Deus maravilhoso, sábio, cujo conhecimento nós não podemos alcançar. Há um homem em especial que passa por uma experiência tremenda. Uma experiência que eu julgo pior do que a experiência de qualquer um nos dias de hoje. Você, me desculpe, eu não estou desprezando o seu sofrimento, mas é um homem que, segundo o relato escriturístico, para mim, passou por coisas, eu não vejo nada pior do que aconteceu com ele. Esse homem é Jó. Jó tinha uma prosperidade, era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que sacrificava em nome dos seus filhos, mesmo não sabendo que seus filhos tivessem feito alguma coisa errada, mas ele falava, quem sabe, se eles fizeram coisa errada, eu já estou me adiantando e fazendo sacrifício pelos meus filhos. Jó começa a perder as coisas, perder tudo. Ele perde sua propriedade, ele perde sua colheita, o gado, ele perde todas as coisas, os ladrões invadem a sua propriedade. Os seus filhos todos morrem quando estavam numa festa comemorando alguma coisa na casa de um dos irmãos, perde todos os filhos. Jó perde o carinho de sua esposa. Sua esposa fala, Jó, você fez alguma coisa, amaldiçoa logo a Deus e morre para acabar essa tua vida de desgraça. Chega, Jó, para com isso. Morre de uma vez, perde o carinho da sua esposa.
Jó perde até mesmo a amizade dos seus amigos mais chegados. As Escrituras falam que alguns amigos chegaram com Jó, e a melhor coisa que esses amigos fizeram foi passar alguns dias quietos, calados do lado dele. Essa, abre um parênteses, é uma lição para nós, né? Tem hora que é melhor você ficar perto de alguém, mas quieto, não fala nada. A gente abre a boca, só atrapalha. Viu? É o que os amigos de Jó fizeram. Enquanto eles estavam quietos, era ótimo, a companhia de pessoas no meio da dificuldade, porque além de tudo isso, Jó perdeu a saúde. Ele estava coberto de feridas, ele ficava tirando as cascas da ferida, segundo o costume da época. Ele estava arrasado, e os amigos durante dias ficaram perto. Depois começaram a acusar, a levantar hipóteses para aquele problema e levantar coisas terríveis contra Jó, né? Então ele perde até mesmo a amizade, a boa companhia dos seus amigos mais chegados. E Jó então começa a pôr diante de Deus suas dúvidas: Senhor, por que isso, por que aquilo, o que acontece, o que foi que eu fiz? Ele vai colocando, e Deus vai explicando a Jó, vai mostrando a Jó, vai renovando a esperança em Jó. Uma das passagens mais lindas das Escrituras está em Jó, onde Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Já apontava um caminho que ele mantinha a sua fé, não é? Ele diz: e estes olhos o virão naquele dia. É algo especial em Jó. Mas ele vai sendo convencido pelo Senhor que Deus é soberano sobre todas as coisas. E lá no último capítulo, o capítulo 42 de Jó, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, uma passagem que eu tenho certeza que você conhece muito bem também. Diz a palavra assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ele diz: agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Eu sei, eu falei coisas que eu não entendia. A Bíblia diz que Jó não pecou, ele mostrou seu coração, um coração de um ser humano limitado nas suas perguntas diante de Deus, mas aqui no final diz que Jó não cometeu pecado nesse tipo de atitude. Ele teve pecados, mas não nesse tipo de atitude. Mas foi necessário que ele reconhecesse tudo aquilo que Deus faz. Eu convido você para descansar no Senhor. Eu li o texto de Isaías 55, lembra? Do versículo 6 ao 11. Pois agora eu vou ler do versículo 12, os versículos 12 e 13 desse texto. É uma passagem maravilhosa que diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deus tem uma palavra de promessa para nós. Não de que o vírus não vai me pegar, e se pegar eu vou vencer, não. Eu tenho certeza que entre esses milhares de mortos tem crentes que morreram, tenho certeza que tem crentes que morreram, aliás, alguns eu conheço, né? Então, não é uma palavra para dizer que você não vai haverá problema, é acabado a quarentena, o seu emprego vai estar lá, a sua firma vai estar saudável, enfim, não é isso que ele está dizendo que ele tem uma promessa maior e que você deve descansar nessa promessa maravilhosa. Há um cântico nesse versículo 12, será que eu me arrisco? Eu não vou pedir votação aqui dos meus universitários, mas o versículo 12 de Isaías 55. E vós saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes romperão em cântico, e toda árvore do campo aplaudirá. E vós saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes romperão em cântico,
e toda árvore do campo aplaudirá. Essa é a nossa esperança, é essa a nossa confiança. Junto com o apóstolo Paulo, então, voltando ao texto de Romanos, eu convido você a abrir seus lábios e dar glória a Deus. O último versículo do texto de Romanos 11 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você quer teologia consistente? Já trouxe aqui, mas eu vou lembrar a você a primeira pergunta do nosso catecismo. A primeira pergunta de nosso catecismo é: de qual é a razão da nossa existência? E a resposta dessa pergunta é que nós existimos, o fim da nossa vida, a finalidade da nossa vida é honrar, é glorificar a Deus e usufruir dele, gozá-lo e se alegrar nele para sempre. A finalidade da nossa existência, meus irmãos, não é ter uma vida longa de anos nessa terra, mas é honrar e glorificar a Deus e nós usufruirmos das delícias de Deus eternamente. Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que é o símbolo de fé da nossa denominação. Eu convido você a lembrar disso, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós rendemos graças pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, agradecemos por esses breves momentos que passamos diante da Tua palavra e pedimos ao Pai que o Senhor renove em nosso coração a esperança, o Senhor confirme a nossa fé, o Senhor solidifique mais ainda as bases daquilo que cremos para a nossa jornada, sejam quais forem os dias que vierem ainda pela frente, os minutos, os segundos, os anos, seja o que vier pela frente nesta terra, que o Senhor solidifique cada vez mais nossa fé, mantenha a nossa fé viva até o dia de nos encontrarmos com o Senhor e adentrarmos este lugar maravilhoso, onde a fé não será necessária, porque se a fé é a crença naquilo que não se vê, é o firme fundamento nas coisas que se esperam, no céu nós não teremos esperança de nada, não estaremos esperando nada, já teremos tudo. E lá não há fé, como diz Paulo na carta aos Coríntios, lá há apenas o amor. Mas que o Senhor nos mantenha a fé nessa jornada que temos aqui, sustentando-nos pelo Teu amor. Ó Senhor Deus, o Senhor conhece quem está escutando e sabe que alguns talvez estejam precisando de um remédio melhor, de mais carinho, de um aconchego. Esse aconchego que só a Tua palavra pode dar. E nós pedimos que o Senhor ajude cada um a sentir que o Senhor está protegendo, cuidando e guardando. Tem misericórdia de nós, Pai de amor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe ainda no restante desse dia, até às 18 horas, quando devemos nos encontrar de novo com a pregação da palavra pelo Teu servo Pablo André. Que ela seja eficaz também ao nosso coração e atendendo nossas necessidades, é o nosso pedido e a nossa esperança no Senhor. Acompanhe-nos neste dia, ó Pai, nós pedimos, nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém.